paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Para todos vocês, meus queridos amados irmãos. Meus queridos amados irmãos, eu vou falar para vocês que vou voltar de novo a ler a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Mas nessa Bíblia daqui, nessa Bíblia. Porque eu já venho lendo nessa daqui, já estou no livro, nessa daqui eu já estou no livro de Ezequiel. Mas não quero dizer que vou parar de ler, não. Eu estou em Ezequiel, mas vou voltar para Gênesis, nesta daqui. Porque eu quero me aprofundar bastante dentro da palavra de Deus. Eu já conheço bastante, mas quero mais. Eu já conheço bastante, mas quero mais conhecer. E quero guardar na tábua do meu coração todos os segredos, todos os mistérios dentro da Bíblia Sagrada. E agora vou gravar esse vídeo que fala da humildade. Fala da humildade. Nesta daqui. E vai responder nesta outra aqui. Creio eu que vocês vão amar este vídeo. E quando eu voltar a ler, ainda hoje eu vou começar a ler nesta daqui. Nesta daqui. Vamos falar agora da humildade. Vamos ver se ainda, nesses tempos que vivemos, existem mesmo pessoas humildes, que se compadecem das pessoas, que ajudam. E pessoas sinceras e honestas e dedicadas a Deus. Vamos ouvir juntos. Porque aqui está dizendo que Deus salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 26 ao 30. A Bíblia ela é cheia de verdades para os seres humanos entenderem as coisas. Que não podemos ser arrogantes, mentirosos, traiçoeiros, enganadores. E ainda muitos que são desse tipo ainda dizem que vão ser salvos e morarem no céu, junto com o Pai e o Filho. Porque Estevão viu, antes de ser apedrejado, antes de morrer apedrejado,
E olhou para o céu e disse: vejam, eu estou vendo os céus abertos e o Senhor ao lado direito de Deus. E ali a ira do povo foi tão grande a ira do povo ali naquele momento, que apedrejaram ele. Quem estava no meio, apedrejando, foi Paulo. Mas a gente vamos juntos agora entender. Vamos para 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 26 ao 30. Ao fiel e bondoso te revelas, fiel e bondoso. O Senhor nosso Deus está dizendo: você que é fiel e bondoso, seja fiel e bondoso até o fim. Você não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Você não pode ter duas faces ao mesmo tempo. E ao irrepreensível te revelar e irrepreensível. E ao irrepreensível revela-se a irrepreensível. Mas gostam de serem errados, praticarem as coisas erradas. Vamos para o 27. Mas antes de eu ler o versículo 27, eu quero falar, para que todos ouçam. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Mas há muitos que querem serem maus e acham-se que Deus não vai corrigir. Ao 27, ao puro de revelais, puro, mas com o perverso reages à altura. Só que Deus não está dizendo que os seus filhos vai se vingar dos inimigos. Não, nunca. Ele não está mandando isso. Ele está dizendo que ele mesmo, Deus mesmo, ele fará justiça. Mas ele pede para o fiel ser fiel e bondoso até o fim. E o irrepreensível que seja repreensível até o fim. E ninguém venha achar defeitos nele, nem erros e nem falhas. E o 27 ele diz: ao puro de revelais, puro. Ele está dizendo: o puro, seja puro até o fim. E não impuros, não se tornem impuros. Mas com o perverso reage à altura. Deus se vingará dos que nos prejudica, dos que faz coisas ruins contra nós. Não é nós que vamos fazer justiça. É o nosso papai. Porque nós somos a menina dos olhos dele. O 28. Salvas os pobres e os que são humildes. Deus salva os pobres e os que são humildes. Mas humilhas
os soberbos e altivos. Essas pessoas soberbas e altivas não prestam, não valem nada diante de Deus. O 29. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz, porque eu sou bom, sou amável, ajudador, acolhedor. Eu procuro sempre a amar, a respeitar e ser educado com as pessoas e ser honesto com as pessoas. É por isso que o Senhor me ama. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz e ela nunca se apaga, porque eu vivo sobre a sua autoridade. Conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Mesmo que eu ande em trevas pelos vales escuros, a luz do Senhor me guia, me ilumina meus caminhos. Eu não estou sozinho, porque Ele está comigo. O versículo 30. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor. Muralhas. Com a ajuda de Deus, podemos derrubar muralhas, passar por cima de todas as dificuldades, de todos os problemas, com a ajuda do Senhor nosso Deus. E agora vamos continuar juntos, você aí e eu aqui. Ele diz que o orgulho conduz à destruição. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e o 19. Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Aqui ele fala: a soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Divida sua paz, sua alegria com os humildes. Deixe essas pessoas que são orgulhosas e arrogantes para lá, porque não prestam, não valem nada. Essas pessoas são obstinadas na prática do erro e não querem voltar para o Senhor nosso Deus. Aqui diz
Jesus lavou os pés dos discípulos. Está em João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos lá. João 13, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Aqui ele diz: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem nessa época tem esse verdadeiro amor, ou semelhante amor, igual o do Mestre para com os seus irmãos? Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas, já tinha colocado a maldade, a perversidade, a traição no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgará poder sobre tudo o que existe e que viria e que viera de Deus, e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora, você não pode compreender. Todavia, o compreendereis mais tarde. Então disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Pedro, meu amigo e meu irmão, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Será que nesta época, como falei no começo do vídeo, será que existe irmãos fiéis mesmo, obediente mesmo à palavra do Senhor nosso Deus para cuidar dos irmãos?
para cuidar daqueles quais estão doentes, para dar banho, cuidar deles, cuidar, falar tudo, zelar, falar tudo por eles. Será que existe? Será que existe mesmo? Ou só é apenas capa? Ou será mesmo que é só blá blá blá? Meus queridos amados irmãos, temos que se aprofundar dentro da Bíblia Sagrada, porque não subirá nenhum mentiroso, não subirá nenhum arrogante, não subirá nenhum falso. O Senhor sabe quem são os seus verdadeiros irmãos aqui nessa terra. Então, muitos que se enganam, achando-se que vão conseguir esconder as suas obras do Mestre. Então rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Há muitos que não entendem, não compreendem, mas vou falar. É o mesmo que dizer: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. O Senhor veio para servir e não para ser servido. Cuida de mim. Então você tem que entender as coisas. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Aqui o Mestre está falando do pecado dentro do coração, a maldade dentro do coração, que precisa ser limpo. Precisa ser limpo. O corpo inteiro precisa ser limpo. Quando ele diz: aquele que já se banhou está limpo. O banho, o que já se banhou, é o que já se converteu verdadeiramente ao Senhor. Já se entregou. Não tem maldade, arrogância, mentiras, invejas, calúnia, falsidade dentro do seu coração. E traição não tem. Esse já se converteu, já se entregou de verdade e sinceramente para o Senhor, o nosso Deus. Por isso que ele usou essas palavras. Já está limpo, mas tinha um que não estava limpo. Nem o corpo por fora e nem por dentro. Estava cheio de traição.
de maldade. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Nem todos se converteram ainda de verdade. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou, compreendeis o que vos fiz com vocês? Não, mestre, não entendemos. Não entendemos, mas explica para nós. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, porque eu sou mestre e senhor. Pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vos eu sou, dessa maneira, se de vós eu sou, mestre e senhor. E ainda assim vos lavei os pés, igualmente, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Você tem que cuidar um dos outros. Você tem que se compadecer do seu irmão. Você tem que ajudar o seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que abraçar, acolher o seu irmão. É o que o mestre está dizendo. Você tem que servir o seu irmão. Como é que você quer ser servido se você não quer servir os outros? Como é que você quer ajudar? Como é que você quer ser ajudado e não quer ajudar os outros? Como que você quer ser amado pelos seus irmãos e não quer amar os outros? Pois ele tem dito, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí aqui ele diz, dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Aleluia, glória a Deus. E aqui no livro está dizendo que não sejamos orgulhosos ou pretensiosos, mas humildes. Está em Romanos 12:16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Viverei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um corpo tam, vou ler de novo, perdão. Alegrai-vos
com os que se alegrai-vos, eu estou lendo o 15, vou ler o 16. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que planteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, mas seja sábio de obras. Seja sábio de obras e não apenas de olhos e nem de boca, mas de obras. Aqui diz: sejamos humildes, pois a salvação é presente de Deus. O livro de Éfesos, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, aleluia, glória a Deus. Deus, ele salva quem ele quer. Porque o que está se falando aqui, você creu, Jesus volta hoje, você não trabalhou, mas você creu, vai ser salvo. Mas os que crê, antes de ele voltar, ele ainda não voltou, mas vai voltar. Temos que trabalhar, porque ele não vai se contradizer e nem vai anular o que falou. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Ele também tem dito: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, o meu Pai vem e corta. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, ela não se contradiz. Aqui ele está dizendo, afirmando claramente, é dom de Deus. O filho não veio ainda, mas se o filho voltar, o amanhã ou depois, aí muitos crerem nele no amanhã e no depois. Aí não trabalharam, não fizeram obras, não. Serão salvos.
igual o homem lá na cruz, não trabalhou, não fez obra nenhuma. Então ele somente só se arrependeu e disse: Senhor, eu só quero que o Senhor lembre de mim quando o Senhor vier com o seu reino. Aí então ele se agradou do arrependimento, comoveu o coração do Senhor. Então ele disse: em verdade, eu te digo que ainda hoje tu estás comigo no paraíso. Você tem que entender as coisas, que a Bíblia ela não se contradiz. Aleluia, glória a Deus. E aqui, aleluia, ele diz: Jesus foi humilde. Jesus foi humilde. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se compadeceu. Ele se compadeceu. Ele amou até o fim. Então, os seus irmãozinhos, então os irmãos também têm que ter esse mesmo sentimento, se compadecer e amar até o fim, os seus irmãos. Aí aqui ele ainda fala, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele suportou, mas amou até o fim. Aleluia, glória a Deus. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ninguém se humilha. Ele se humilhou, amando e ajudando. Mesmo não sendo amado por os outros, melhor dizer, mesmo não sendo amado por terceiros que o acompanhavam, mesmo assim ele amou até o fim. Não rejeitou ninguém. Então aqui ele diz, mesmo entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira,
a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. E aqui também ainda está escrito: sirvamos uns aos outros com humildade. Ninguém quer servir. Ninguém quer servir ninguém. Servir uns aos outros com humildade. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao 7. Vamos lá. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus irmãos, fechem suas Bíblias, aleluia, e meditem bem neste vídeo e no que você aprendeu hoje. E agora, todos vocês agora fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.